Se você está assistindo esse vídeo é porque você viu a oportunidade em surfar em uma das profissões que mais tem crescido no mercado digital nos dias de hoje. E quando eu falo sobre crescer, eu estou falando sobre ter oportunidades a rodo por aí. Ou seja, empresas que estão fazendo muito dinheiro na internet e que têm uma base gigante de contatos, de leads e mal trabalham essa comunicação. Também estou falando de uma área que paga muito bem. Pagar bem, eu tô falando de trabalhar de 2 a 3 horas e receber de 3 a 5 mil reais. Vamos botar o pé no chão aqui. Não tô falando sobre você ficar milionário, sobre ter uma mansão. Eu tô falando sobre trabalhar e receber por essas horas de forma justa, tá? Isso aqui é basicamente o dobro do salário mínimo e, obviamente, não que a gente deva se basear nisso, mas eu tô falando sobre você ter tempo e você ser pago por aquilo que você realmente vai entregar. É óbvio que você pode estourar esse teto, você pode fazer 10, 15, 20, 50 mil reais por mês. Mas o que eu vou te mostrar aqui é como começar nessa profissão, o básico que você precisa fazer para destravar e realmente começar a fazer dinheiro com os seus primeiros clientes. E quando eu falo crescer, eu também estou falando sobre ser ou ter a oportunidade de ser um dos primeiros especialistas nesse mercado, porque você vai ver por aí, não tem muita gente falando sobre esse tema que eu falo, então pode ter certeza que você, cada vez mais estudando sobre isso, você vai se destacar. Meu nome é Lucas Ciotti e eu sou especialista em inteligência de leads e e-mail marketing, ou seja, meu dia a dia basicamente é ActiveCampaign, automações, criar e montar, implementar funis de venda, e é basicamente isso que eu mostro no meu canal. Primeiro de tudo é que o e-mail marketing não morreu. E para falar a verdade, ele é uma das comunicações do meio digital que mais perduraram ao longo dos anos. A gente está falando, se eu não me engano, de uma comunicação que surgiu ali por volta de 1941. Então, uma comunicação de 60, 70, 80 anos. E hoje em dia, onde o mundo é muito volátil, a gente fala de um Instagram, de um Facebook que surgiu há pouquíssimas décadas atrás. Então, saibam que o e-mail marketing, ele foi e ele é muito utilizado ainda nos dias de hoje. Até porque eu tenho certeza que para você assinar um Netflix, para você poder comprar uma passagem aérea, para você assinar alguma coisa, comprar algum curso, você precisa de um e-mail, porque ele é o seu CPF digital, ele é o ID único que você pode ter para você poder fazer os seus acessos e fazer os seus acompanhamentos. Então, não, o e-mail marketing não morreu. O que morreu é aquele velho e-mail marketing, forma arcaica de ser feito, onde você mandava a quantidade de e-mails que você quisesse para a base de leads todas que você tem. E na verdade hoje você precisa cada vez mais saber fazer isso de uma forma inteligente. Outro ponto é que durante muito tempo as pessoas se acostumaram a depender somente de um canal. Seja esse canal orgânico, tráfego ou pior, né? Só de Instagram, depender só de YouTube. E a verdade é que a gente está num mundo onde a volatilidade ela é muito grande, onde a gente precisa estar, eu falo omnichannel, não sei nem se esse conceito existe, mas a gente precisa estar cercado de outras formas de comunicação que se embasam nas nossas principais. Então é importante você ter, por exemplo, o Instagram, é importante você ter o YouTube, é importante você fazer seus disparos, seja individual, no grupo de WhatsApp, e obviamente é importante você ter o e-mail marketing, porque ele é o que conecta, ele é o que une praticamente todas essas comunicações. A meta pode mudar o algoritmo e, vamos supor, ser vendida, morrer também, e no fim das contas você perde a sua audiência toda que foi construída em cima dessas plataformas. O que é um tiro pela culatra, concorda? Por isso que quando você tem o e-mail, basicamente você tem a informação principal para que você se comunique com a pessoa. Então vamos supor que o ActiveCampaign pode morrer, ele pode acabar, pode ser vendido, pulverizar. E você baixa a sua base de leads ali, importa para uma outra plataforma, por exemplo a RD Station, e continua a fazer a sua comunicação por e-mail. Então você vê, ali você consegue manusear os leads que você tem. Por isso que esse é até um argumento que eu uso muito para poder fazer ou vender o e-mail marketing e trazer a importância que é fazer e-mail marketing, é que é um canal de comunicação onde você tem total controle. Outro ponto é que os leads não são tão baratos como antigamente. Eu comecei no mercado digital por volta de 2017 e era muito comum a gente pagar centavos por um lead. Hoje em dia tem empresas que ainda fazem isso? Tem, mas eu tô falando de a minoria da minoria da minoria.
Porque no fim das contas, o lead encareceu absurdamente. As pessoas elas estão capturando menos ou tendo que investir mais para conseguir a mesma quantidade de contatos, de leads que elas tinham antigamente. E é importante que haja um trabalho de comunicação conectado em que esse lead capturado, a pessoa que preenche o formulário, receba as suas comunicações e ela receba múltiplos impactos na comunicação. Então o e-mail marketing jamais pode ser descartado dentro de uma estratégia. E não pode ser descartado porque, justamente o próximo ponto, a gente vive a guerra da atenção. Algumas pessoas, especialistas, tanto psicólogos quanto uma galera do mercado digital, fala que um dos maiores ativos hoje não é dado, não é informação, mas sim atenção. E atenção, eu tô falando sobre um lead sentar na frente do computador, abrir realmente o celular e prestar atenção naquilo que você está fazendo. E aí você vai ser considerado e tudo mais até gerar uma venda. Mas não vou me aprofundar muito nisso aqui. Eu entendi isso tudo lá em 2019, estudando um pouco de funis e estratégias, entendendo toda essa possível mudança que aconteceria e realmente aconteceu. Eu decidi largar tudo o que eu fazia e investir toda a minha energia em e-mail marketing. Eu fui gestor de tráfego, web designer, um pouco de social media, também fui garoto de programa, porque sim, eu fui formado em engenharia da computação, mas no meio da faculdade, eu entendendo um pouco mais a minha afinidade com vendas, eu decidi pivotar um pouco essa área, mas simplesmente concluir a minha formação. Até porque eu não sei se tem hoje em dia isso, mas meu pai me botava uma baita pressão que eu pelo menos tinha a cela diferenciada na prisão. Ai, caramba. Você vê que a mente da pessoa faz, né? Por estar quase 10 anos no mercado digital, eu já trabalhei com grandes players e já vivi uma porrada de coisas, uns bons e maus bocados também. A verdade é que, por eu ter feito um pouco de tudo nesse mundo digital, acaba que eu errava muito, eu investia minha energia de forma dispersa, então era comum eu também cometer esses erros. Acabava que eu não tinha certa previsibilidade financeira, porque eu não focava em uma só coisa, fazia um pouco de tudo, e eu não poderia também cobrar mais caro em relação a alguns projetos, algumas coisas que eu poderia fazer. Aí quando eu entendi que eu precisava focar para eu poder realmente crescer em uma só coisa, eu decidi largar tudo e realmente ficar focado em e-mail marketing, principalmente por ter estudado isso de uma forma até antecipada, e visto, por exemplo, que o mercado americano era um mercado que era uma bola de cristal em relação às estratégias de marketing como um todo. Então, foquei em e-mail marketing, vi que isso poderia ficar cada vez mais forte aqui no Brasil e foi o que realmente aconteceu, e essa é realmente a oportunidade que você pode aproveitar agora. Porque eu decidi focar. Agora eu quero ir para minha tela só para mostrar uma coisa para vocês. Basicamente por conta disso aqui, esse negocinho chamado curva de aprendizagem, onde eu decidi focar não só toda a minha energia em e-mail marketing, mas toda a minha energia em uma plataforma. Justamente para que eu possa evoluir de uma forma mais rápida e que eu possa também, obviamente, ter todo o conhecimento que aquela plataforma e que o mundo do e-mail marketing poderia me oferecer. E aí sim, o caminho de me especializar em uma coisa. E aí você vê que cada vez mais, quanto passa o tempo, obviamente você vai tendo platôs e crescimento, mas conforme vai passando, você vai ganhando aqui cada vez mais inteligência em relação àquilo que você está fazendo. Então no começo você vai bater um pouco mais a cabeça, depois você vai ter uma aprendizagem extremamente acelerada e depois você se mantém num platô. Mas obviamente eu não estou falando aqui sobre parar de estudar, sobre ser especialista, ficar ali e fim de papo. Eu estou falando sobre, de uma certa forma, ter controle e domínio das principais funcionalidades, das principais coisas, conceitos do e-mail marketing e, obviamente, depois você poder focar em outras coisas, como estratégias, como novos funis, como se adaptar até a esse mercado digital que muda, como eu já disse, de uma forma muito rápida, muito constante. Então, obviamente, o e-mail marketing ele também precisa se adaptar em relação às estratégias. Por isso que o e-mail marketing fazem 80 anos que ele está vivo, mas obviamente ele não é tocado da forma como ele é tocado hoje em dia. Então agora vamos para o coração do vídeo, o conteúdo de fato, onde eu quero te mostrar como começar do e-mail marketing do zero. Então agora vamos para um passo a passo que eu quero te mostrar, se fosse hoje, como eu começaria nessa profissão do e-mail marketing hoje. A primeira coisa é que eu definiria um nicho.
Nicho que você já tem afinidade, que você já trabalhou com algo relacionado a isso, ou que de uma certa forma você goste, certo? Porque nada melhor do que você, obviamente, estudar estratégias, aprender um pouco mais sobre algo que você já conhece, que você gosta. Então fica muito mais fácil, fica muito mais prazeroso e fica muito mais leve. E eu tô falando de uma certa forma, estudar sobre possibilidades que você tenha de trabalhar com e-mail marketing, e todas essas possibilidades normalmente elas estão em volta de empresas, de pessoas que estão posicionadas no digital. Segundo ponto é que eu estudaria a plataforma de e-mail marketing de ponta a ponta para você entender todas as funcionalidades, todas as ferramentas que você pode utilizar. Porque lembrando que o e-mail marketing, ele não é só o e-mail, ele é o cérebro do seu negócio, onde você centraliza todas as informações dos contatos, das pessoas que já tiveram contato com a empresa, das pessoas que já submeteram em algum formulário, por exemplo, e você pode direcionar esses e-mails, por exemplo, para disparos de WhatsApp, para acionar a equipe do comercial, para um CRM. Então ele tem uma complexidade onde, se você souber fazer o básico ali da plataforma, das funcionalidades, você vai ser muito beneficiado. Então é importante você assistir até os vídeos desse canal. Tem algumas lives também que eu deixei disponível para você poder assistir. E, obviamente, também tem o meu material, que depois eu falo um pouquinho melhor sobre ele. Mas estude a plataforma. É muito importante você fazer isso. Ah, e só um detalhe. Eu decidi, pensando até nessa curva de aprendizagem, focar em uma plataforma só, que é o ActiveCampaign. Entendendo que eu já mexi com diversas outras plataformas, que eu não vou falar o nome aqui, mas que dentre todos os testes que eu fiz, ela foi a plataforma que, de uma certa forma, mais tinha as funcionalidades e que também tinha um manuseio zero complexo. Então, assim, você pode bater a cabeça, pode estudar, mas você pode absorver aquilo que eu tô falando e já pegar uma das plataformas que mais são utilizadas e que mais te dá possibilidades para poder crescer e para você poder montar suas estratégias. Então, caso você queira fazer isso, eu tenho uma aula explicando sobre o ActiveCampaign e também tem um link aqui na descrição para você baixar não, né? Mas para você fazer a sua inscrição, seu cadastro e testar por 14 dias gratuitos. O terceiro ponto é você conhecer as estratégias, desde básicas até as intermediárias e avançadas, para que você possa implementar no seu tipo de nicho, seu tipo de cliente. Como, por exemplo, o lançamento. Você tem a estratégia, óbvio, de fazer as antecipações, de você fazer vagas abertas, de você mandar os convites e tudo mais. Para perpétuos é um pouco diferente, você tem que manter uma nutrição. Ambos de infoproduto, você precisa ter a estratégia de recuperação de carrinho. Seja a pessoa que tentou comprar, a pessoa que abandonou o carrinho, a pessoa que gerou o Pix e não pagou. Então, assim, tem diversas estratégias dentro do mundo de e-mail marketing que você pode implementar a depender do cliente que você vai tocar. Então, amplie seu leque, estude, porque isso vai te ajudar lá na frente na hora de falar com o seu cliente. Então, vamos recapitular. A gente está falando de um mercado que tem muita oportunidade, que tem muita procura e poucas pessoas qualificadas, um mercado que paga bem e te propicia crescer muito, e que você pode começar de 4 formas. Primeiro, definindo seu nicho. Segundo, estudando a plataforma. Terceiro, entendendo as estratégias. E quarto, vendendo o seu serviço para um possível cliente. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre a venda, sobre o serviço como um todo, se inscreve aqui nesse canal, já deixa seu like e comentário nesse vídeo para eu saber que você passou por aqui e já me manda a sua dúvida. Me segue lá no Instagram também para poder conhecer um pouco mais desse mundo e poder se aprofundar nos conteúdos que eu tenho soltado aqui semanalmente. Funciona para mim muito a questão de networking, indicação, e você vai ver que cada vez mais, com essa necessidade latente das empresas buscando, as pessoas elas também vão cada vez mais ganhar consciência em relação a esse profissional. E se você até utilizar esse vídeo aqui para trazer como quebra de objeção alguns pontos para as empresas, que todo mundo precisa, que os leads estão ficando caros, que você precisa aproveitar mais oportunidades, e mostrar que é possível fazer isso através de uma estratégia, você vai ver que o coração do cliente ele é quebrantado. E vou te falar, você pode tranquilamente cobrar R$1.500, R$2.500 de um cliente. E eu não estou falando sobre investir horas e horas e horas. Óbvio que o que eu fiz no meu começo era basicamente investir muito tempo em um cliente e ter uma curva de aprendizagem, gerar muito valor para que esse cliente pudesse me indicar. E é o que eu indico você fazer nesse primeiro momento.
Então cobra ali seus R$1.500, R$2.000, gera um valor absurdo, implementa as estratégias que eu ensino para você aqui no canal e com certeza esse cliente ele vai ser uma porta para os seus próximos clientes, para suas próximas oportunidades. Então assim, a venda não é complexa, de novo, tem diversas estratégias, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos meus materiais fechados, porque esse é um assunto complexo que envolve diversos outros pontos. E com certeza, você quebrando essa barreira, você vai conseguir não só iniciar no mercado do e-mail marketing, mas também atrair clientes que são muito perpétuos, clientes que como comigo estão há 2, 3 anos, mas que vêm muito valor em coisas simples que a gente faz no dia a dia através do e-mail marketing. E por último, não fique só na teoria. De verdade, se você pegar esse vídeo aqui que eu fiz e simplesmente passar para o próximo, ou não aplicar isso que eu tô falando nesse último ponto, tudo isso vai ter sido em vão. Então assim, monta um plano real, um plano palpável, entenda as plataformas que você vai utilizar, os nichos que você quer atender e mete a mão na massa. Mete marcha para cima para que você consiga não só ficar nessa teoria, entendendo que tem um mercado incrível, que paga bem e que você não precisa ficar investindo horas e horas e horas, e vai para cima, faz a coisa acontecer. Porque, de uma certa forma, o mundo é das pessoas que fazem, né? A economia gira em cima das pessoas que realmente botem a mão na massa, que colocam a mão na massa e faz acontecer. Então assim, não fica acomodado e tira essa bunda da cadeira e faz acontecer. Vai pra cima. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E principalmente eu espero de coração que você não só comente e deixe seu like, mas que você tire a bunda da cadeira e faça a coisa acontecer. Porque sim, o mercado digital ele pune as pessoas que são acomodadas. O mercado digital ele pune as pessoas que não fazem. E eu não quero que você seja essa pessoa. Então vai lá, faz acontecer e muito sucesso. Fica com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!